A polícia divulga permanentemente os dados, né, da violência, da criminalidade, os números, as estatísticas, são os números oficiais. E hoje, por exemplo, saíram novos números, né, que indicaram uma queda nos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, né, e um aumento dos homicídios, né, que são os assassinatos de maneira geral. Acho que a maioria é feminicídios, né? Né? A maioria. É o homem matando a mulher por qualquer motivo, como se fosse dono da mulher, né? Dono da própria, da vítima, né? Então, quando o inimigo está dentro de casa, é difícil você combater e impedir um crime como esse. Mas continua os dados. Né? Agora, independentemente dos números, os números podem ser bons, os números podem ser ruins, as pessoas há muito tempo aqui na cidade de São Paulo e também em muitas cidades do interior não perdem a sensação de insegurança, né? Por que existe essa aparente contradição, Valmir, entre os números oficiais e aquilo que as pessoas sentem? Você disse bem, Tramontina, é uma insegurança pessoal. A gente fala sempre em segurança pública, ou de uma forma irônica, insegurança pública. Mas a violência ela vem aumentando. Eu estou há 45 anos fazendo reportagens policiais, eu sou um repórter de BO, e você sabe disso, e eu só vejo a violência aumentar desde quase meio século para cá. Então, essa sensação que as pessoas têm, ela é real, porque você está dando números que não são números frios, mas uma pessoa que teve alguém assassinado por bandido, alguém que teve a casa invadida e ameaçada por criminosos, alguém que teve o celular roubado, onde tem tudo que ela precisa naquele momento, ela não tem o menor sensibilidade e menor conforto em conhecer esses dados, esses números que a Secretaria da Segurança passa, as autoridades sempre falam, diminuiu o homicídio, aumentou o latrocínio, ou agora é o contrário, aumentou o homicídio, diminuiu o latrocínio. Mas se uma pessoa tem uma vítima, tem um parente assassinado por bandido, aquela história, eu até fico pensando, quer dizer, não adianta você ter uma PEC de segurança pública, você ter dados que mostram que a violência, os índices de violência caíram, de que você não teve ninguém muito perto, foi assaltado. Mas a partir do momento que você vê um crime que marca muito, as câmeras de segurança são aliadas da polícia e nós também, porque a gente acaba divulgando. Uma senhora que foi assassinada dentro de casa, em Suzano, quer dizer, uma dentista, ela não foi assassinada, ela foi baleada, ela está em estado gravíssimo, provavelmente ela nunca, se ela sobreviver, nunca mais vai poder ter a vida que ela tinha. Então isso choca, não adianta, revolta, e você vê que você pode ser a próxima vítima. Eu fico pensando que no Brasil, quando você sai de casa, ou você é vítima ou é testemunha de um crime. Não estou exagerando, porque os crimes são muitos, quer dizer, roubo de celular são quase, acho que um por 6 minutos. Na região da Paulista, uma vez me disseram que eram 500 por dia. Quer dizer, é o roubo do momento. Mas também, por causa do celular, está havendo muito sequestro relâmpago. Os bandidos pegam uma pessoa, levam para um cativeiro, tiram todos os dados que a pessoa tem, transferem muito dinheiro na conta de laranjas, e essa pessoa, se ela sobreviver, ela vai ficar traumatizada para sempre, e depois a luta dela para conseguir reaver o dinheiro que os bandidos transferiram e roubaram dela. Aliás, saiu um dado divulgado pelo governo federal de que a maior parte dos celulares, esta maior parte é roubada entre 5 da manhã e 7 da manhã. Ou seja, você é trabalhador, né? Trabalhador. É trabalhador, é quem está no ponto, esperando o busão, que está ali ouvindo uma musiquinha, ou tentando saber de alguma coisa, como é que está o trânsito, como é que está lá para frente, que vai pegar um trânsito danado para chegar até o trabalho. Aí vem alguém, pá. Verdade. A moça que trabalha na minha casa, ela mora em Francisco Morato, na região da periferia de São Paulo, né? A Grande São Paulo. E ela tem o maior cuidado com o celular, mas a sobrinha dela já foi assaltada nesse horário. Tirou o celular no ponto de ônibus, os bandidos vieram e roubaram. Ela estava pagando ainda o celular. Quer dizer, esse tipo de história você ouve todo dia. Muito comum. Quer dizer, é o criminoso que mora na região roubando o morador que sai para trabalhar. Eu conversando com uma produtora da TV, ela estava me dizendo que ela morava no Capão Redondo, ela teve que mudar porque ela não aguentava mais, ela tinha que sair muito cedo de casa e o risco que ela corria de ser assaltada.
já foi uma ou duas vezes quase assaltada, teve que correr, fugir, etc. Então veio morar mais perto do centro para tentar se proteger. Quer dizer, a nossa realidade é difícil, mas imagina os moradores da periferia, que muitas vezes, e na maioria das vezes, tem que conviver não só com os pequenos assaltantes, menores de idade, ou que já completaram 18 anos, mas escolheram o crime como forma de viver e ganhar dinheiro. Imagina também ter que conviver com o crime organizado, que os criminosos do PCC, Comando Vermelho, todos eles estão nessas regiões pobres, favelas, comunidades. Né? Aliás, né, os mototáxi passaram a fazer, né, muito sucesso aqui em São Paulo, especialmente porque as mulheres descem do ônibus, chamam o mototáxi para elas não irem a pé. Muitas vezes no começo da noite, ou já escureceu, não tem iluminação na rua, a região é perigosa, então ela prefere subir no táxi, pagar uma corrida do táxi, no mototáxi, para chegar na casa dela. Outro dia, uma moça que trabalha na casa da minha filha, nesta situação, ela teve o celular roubado. Aliás, um celular também que estava na segunda prestação. Quer dizer, o prejuízo que ela teve. Ela foi a pé, né? Saiu no comecinho da noite, 7h30 da noite, mas foi. E é um trauma, né, cara? Claro. E aí, hoje, sempre tem câmeras gravando tudo. E quando você vê estas cenas de, em alguns segundos, em 1 minuto, alguém aponta a arma para alguém para roubar um celular ou uma aliança. Essa semana eu fiquei preocupado, Valmir, que teve 2 casos dos caras que o ladrão mordeu a mão da mulher porque a aliança não saía. A minha, cara, é uma dificuldade danada para sair. Eu fico pensando assim, será que eu sou obrigado a não usar mais aliança? Isso é um tremendo absurdo. Não, todo bem que você consegue comprar com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua dedicação, você tem que deixar trancado em casa. Você não pode sair com uma aliança que chama atenção, porque hoje também tem uma quadrilha especial ou quadrilhas especializadas em roubar alianças e vender no centro de São Paulo. Quer dizer, um local conhecido na nossa época, de que o centro comprava joias roubadas, derretia e revendia. Continua a gente a mesma chamava, coisa. era a Feira do Roubo. Feira do Rolo. Feira do Rolo. E depois é a Feira do Roubo. Isso, e a gente também depois chamava de Robalto. Robalto. Né? Em outras feiras também, que só vendia peça de carro roubado. Isso a gente já fazia reportagem 30 anos atrás. Então, e continua, não mudou nada. Você vê essa questão do roubo de motos também, que preocupa bastante. A polícia sabe, as autoridades, todo mundo sabe que o centro onde essas motos são revendidas, roubadas e revendidas e desmontadas, fica na região central da cidade, perto do 3º distrito, muito perto. A polícia vai, dá batidas, apreende, só que depois também o crime de receptação, pelo qual os donos dessas mercadorias roubadas que são revendidas respondem 10, 15 processos por receptação, como a pena é pequena, não chega acho que a 3 anos, acabam respondendo, é mais um crime, quer dizer, fica por isso mesmo. Eu não quero aqui discutir a questão de mudança de lei, porque todo mundo fala isso, só mudando a lei não resolve, só colocando mais polícia na rua não resolve. Eu não sou autoridade, eu sou um generalista na área policial, só que eu acompanho a área há 45 anos. Então, na minha avaliação, as autoridades, independentemente de esquerda, de direita, quem for, chegaram tarde para combater o crime que atormenta, que inferniza a vida de todos nós, e também o crime organizado. Hoje se pensa nisso, né, Valmir? Especialmente políticos, né? Ganham votos vendendo uma determinada... A ideia é sempre a mesma. Vou botar mais polícia, vou comprar mais arma, né? E só que a gente não vê que isso aí enxuga gelo. Sempre. Os casos continuam. Todo dia a televisão mostra casos que são assustadores, né? A pessoa está andando na rua e chega 1, 2, 3, o cara está andando de moto, chega uma mulher do carro, o carro é cercado por 3, 4 homens armados, né? Isso é muito traumatizante. Então, como política de segurança, não está dando certo. Não, acho que nunca deu certo, porque também, na minha avaliação, nem o governo estadual, nem o federal, nem o municipal tem um projeto claro e objetivo para combater o crime. Eu sei que é difícil, porque o crime cresce todo dia, a todo momento. Tem um livro chamado Cidade Partida, do Zoenir, lembra dele? Zoenir Ventura. Zoenir Ventura, um grande jornalista. Então, ele escreveu, final da década de 90, dizendo que uma vez ele entrevistou um traficante de um dos morros do Rio de Janeiro,
conversando para ter dados para ele escrever o livro, o traficante falou, tenho 15 vagas aqui para a molecada trabalhar entre aspas, para traficar drogas, tomar conta dos pontos de tráfico, etc. Só que quando eu perco um deles, eu tenho mais 400 menores para ocupar o lugar desse que morreu ou foi preso. Quer dizer, isso já há muito tempo atrás. E continua, nada mudou. O crime só foi se especializando, se profissionalizando, entre aspas, e criando uma estrutura com tentáculos não só dentro das comunidades, mas também dentro da política, dentro também comprando postos de gasolina, transporte coletivo, já Dentro da polícia? Dentro da polícia, sim. Ali é muito do judiciário. Pior. Ali é muito pior. Eles elegem prefeitos agora, né? Prefeitos. Tem um prefeito aqui na região... aqui da periferia de São Paulo, da Grande São Paulo, que foi eleito, segundo dizem, e segundo a própria polícia, é ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. Hoje se fala mais PCC do que qualquer outra palavra, né? Impressionante. O PCC foi essa virada no crime, quer dizer, a partir do PCC tudo ficou muito pior. Porque os criminosos... Isso começa em 1992, quando teve a invasão da penitenciária, da casa de detenção. Houve aquele confronto, segundo a versão oficial, mas segundo os próprios presos, houve um massacre. 11 criminosos morreram. 111. 111 criminosos morreram. Isso. 111, você cobriu, você acompanhou bem de perto. Aliás, o secretário da Segurança, Pedro Franco de Campos, ficou conhecido como Pedrão 111. É verdade. Ele acabou carregando essa... Porque naquele episódio ele pode ser responsabilizado, mas ali você tinha o comandante da PM, você tinha 2 juízes na porta da casa de detenção negociando com os presos. Quer dizer, então a responsabilidade também tem que ser dividida entre esses 2 juízes. Um deles virou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, continuou com a carreira normal, não foi acusado de absolutamente nada. Essa questão da detenção, um crime que marcou não só para nós, mas para o mundo todo. Né? Você estava falando, a partir daí... A partir daí, os presos se organizaram e resolveram não brigar entre eles, mas sim formar aqui nas penitenciárias, nos presídios de São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC. Com estatuto próprio, eles foram se unindo, foram crescendo, passaram a dominar as cadeias. Antigamente você tinha muitas rebeliões. Quantas rebeliões você cobriu? Muitas. Com reféns, sem reféns. Com refém. Teve rebelião que eu fiquei na porta do presídio de São José do Rio Preto 3 dias. Tá vendo? Então, a partir daí, acabou. Eles se uniram, se fortaleceram, e o inimigo deles não é mais o criminoso que está numa cela ao lado ou o criminoso que pertence a uma outra quadrilha. O inimigo dele é o Estado. E eu sinto isso, que o Estado está perdendo. Por ter corrido atrás, já sem muito tempo, sabe? Sem ter uma estrutura, sem ter um pensamento. Como a gente disse, você também reforça isso, quer dizer, não adianta aumentar a lei, não adianta você aumentar o policiamento, ajuda, mas a polícia militar, a função dela é impedir o crime, não combater o crime. A partir do momento que você usa o termo combater, sabe, você está dizendo que existe uma guerra, e existe mesmo, uma guerra nos grandes centros do país todo. São Paulo existe, Rio de Janeiro muito mais, agora no Norte e Nordeste também, o crime organizado destruindo, enfrentando a polícia. Quer dizer, eu não quero ser porta-voz do pessimismo, embora eu seja, depois de tanto tempo cobrindo a área policial, mas eu não vejo uma saída imediata. Por vários motivos. Não sei se interessa a gente falar, mas, sabe, você tem uma fronteira seca de quase 15 mil quilômetros. E você tem uma fronteira marítima, né, que é o mar, com quase 10 mil quilômetros. Quem faz o policiamento dessa região? Quer dizer, conversando com um policial do Mato Grosso na semana passada, ele está me dizendo que a droga entra por avião, por barco, por qualquer jeito na região, e de lá ela vai para São Paulo e vai para o Porto de Santos, que é considerado o maior exportador de cocaína do mundo, né? Então vai para lá, mas entra no estado dele, né? Eles combatem, apreendem, por exemplo, 1 tonelada de cocaína. Eu me lembro no passado, se a polícia apreendesse 50 quilos de cocaína, virava manchete. Hoje, 1 tonelada apreendida não vira nem notícia em nenhum lugar. Entendeu? E ele me contando isso, quer dizer, eles apreendem 1 tonelada,
a partir do momento que eles apreenderam 1 tonelada, pelo menos 10 entraram naquele momento. 10 toneladas de cocaína. Então, eles tentam combater o crime, mas é difícil, é muito difícil. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.